Qual a definição de paz? O que a Bíblia fala sobre a paz? A paz é a ausência de guerra? A paz é a realização dos desejos pessoais para sua própria satisfação? É sobre esse tema que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna e é com alegria e muita satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula, para mais uma programação. Lembrando a você que aqui nós estamos numa aula completa, onde eu explico a lição do início ao final, servindo para os professores de escola dominical prepararem suas lições, para aqueles que querem também aprender um pouco mais, ou para alguém que por algum motivo justificável não poderá comparecer na aula desta semana. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar este programa. Te peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas e também peço ao Senhor que possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que estão na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam também compreender e juntos possamos colocar em prática os ensinamentos que aqui estamos aprendendo. Que o Senhor nos dê um programa edificante mais uma vez, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula de número 8, e também para mais um louvor da nossa harpa cristã. E o louvor de hoje, escolhido de hoje, é o número 3, que tem por título Plena Paz. E eu te convido a adorar ao nosso Rei Jesus junto comigo. Amém? Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus! Eu desejo para vocês uma ótima aula, e para você professor, para você aluno, para você irmãos querido que está aí seguindo o canal, eu quero pedir que o Senhor ilumine a sua mente, assim como diz o nosso professor e pastor Mário Luna, que o Senhor ilumine a tua mente para que você possa absorver e colocar em prática tudo aquilo que está sendo ensinado aqui no canal para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém? Deus seja louvado. Mais uma vez a participação aí da minha menina princesa. Eu te amo, meu amor. Obrigado por contribuir com essa obra também. E quero avisar, às vezes vem alguém perguntar, pastor, tá sendo uma bênção ela louvar, né? E teve alguém que falou assim, poderia ter até um fundo, né? Ou seja, ela quer dizer um playback, a pessoa que falou isso. Só que aqui nós não podemos usar fundos com direitos autorais, senão o canal é penalizado. Então só tô dando uma satisfação para que vocês possam entender, porque a capela tem sido uma bênção. É claro que se tivesse um fundo, ficaria ainda melhor, mas esses tipos de louvores não podem ser cantados com fundo musical, caso contrário o canal é penalizado. Aqui é o YouTube. Tem canais, tem lugares aí, redes sociais que não tem penalização, mas aqui tem penalização, tá bom, gente? Vamos lá! Hoje a lição é a lição de número 8, que vai ser ministrada no dia 24 de novembro de 2024, e a temática é a promessa de paz, ou seja,
promessa de paz, o nosso Deus nos prometeu paz. Dia 24 é um domingo, no dia 26 de novembro, a minha sogrinha mãe, a minha irmã Rosemary, mãezinha da minha esposa, eu considero ela como uma mãezinha, está completando mais uma primavera. Eu peço a vocês que no dia 26 estejam orando pela vida dela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Minha mãezinha Marina, minha mamãe mesmo, assiste aqui a programação. Mamãe Rosemary não assiste a programação, mas eu peço oração por ela, pela saúde dela. Ela precisa muito de saúde. Ela tem uma debilidade no coração, ela tem uma debilidade, um dos rins dela não funciona, então eu peço oração para vocês em favor da mamãe Rosemary, tá bom? Que Deus, no caso, a irmã Rosemary, que ela precisa muito, que é a mãezinha da minha esposa. Texto áureo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você vê que Jesus diz, eu estou deixando a minha paz não é igual à do mundo, não se atemorize o vosso coração e nem se turbe, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdade prática, a paz do Senhor Jesus traz quietude à alma traz quietude e calma, para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Leitura bíblica em classe está em Números 6, do 24 ao 26, que é a oração sacerdotal, a bênção sacerdotal, Filipenses 4 a 6 e 1 Pedro 3, do 10 ao 11. E eu vou deixar de recomendação esse vídeo, que é de 1 Pedro 3, do 8 ao 12, que vai falar como o cristão deve se relacionar com o seu próximo, já que há um ponto que fala sobre a nossa paz com o nosso próximo. Isso é importantíssimo. E eu vou dizer uma coisa. Uma das estratégias de Satanás na atualidade é criar divisão entre o povo de Deus. Porque a falta de unidade impede que o Espírito Santo de Deus opere. E muita gente está em contenda um com o outro. Às vezes fala assim, não, pastor, tá tudo bem. Pode até não brigar, pode até não discutir presencialmente na frente de todos, mas há algo no coração contra a outra pessoa. Então, cuidado, porque isso impede a ação do Espírito Santo. Aí depois a gente fala assim, por que a manifestação de Deus não acontece como no passado? Nosso coração está cheio de ressentimento, muitas vezes. Deus quer que nós tiremos todo o ressentimento. Então, assista a esse vídeo que ele é importante. E tem aqui também o Entende Tu, que lê de Gálatas 5, do 19 ao 25, Vivendo no Espírito. Aqui, inclusive, eu vou explicar o que é o fruto do Espírito e o que são as obras da carne, primeiro o que são as obras da carne, depois o que é o fruto do Espírito, e ajuda porque na lição também vai falar sobre a questão de pessoas pensar que paz é satisfação dos desejos, e paz não é satisfação dos desejos carnais. Palavra-chave, paz. Propósito da lição: aprofundar a compreensão de que paz de Cristo não significa ausência de problemas, mas uma tranquilidade que sustenta em meio à adversidade. Inclusive, Filipenses 4, 6 e o 7 vai dar um entendimento sobre isso, mas nós vamos estar falando no decorrer da lição. Estratégia motivacional, algo que você pode usar no início da aula para ajudar a colocar os alunos ali inteirados do assunto. Sugiro uma breve abordagem inicial em que 3 alunos, até 3 alunos, pode ser 1, pode ser 2, compartilhe suas percepções sobre a diferença entre paz mundana e a paz que vem de Deus. Ou seja, me dá um exemplo do que é uma paz mundana e me dá um exemplo do que é uma paz que vem de Deus. E aí você pode fazer isso com 1, 2, 3 pessoas, apenas para trazer o conceito de paz no momento da lição. Introdução. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz que todo ser humano precisa. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Nós podemos ver que durante todo esse trimestre, nós estamos estudando aí sobre várias promessas de paz. A palavra-chave desse trimestre é promessa. Então, nós temos aí promessa de Deus, as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, a promessa e obediência, a promessa de salvação foi uma lição assim muito importante, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo e hoje nós estamos estudando a promessa de paz. Então, nós precisamos entender que uma lição depende da outra para a compreensão. Esta paz faz parte do plano de Deus para a humanidade.
Infelizmente, ela foi interrompida no Jardim do Éden por conta do pecado original, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da lição. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo. Então, de um lado, vamos ver a paz na perspectiva de Deus, do outro lado, a paz na perspectiva do mundo, e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. No mundo de tantos problemas, de tantas aflições, de tantas coisas terríveis, o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Tópico 1. A paz no plano de Deus. Para explicar esse tópico, nós temos 3 subtópicos que falam o significado do que é paz. Ele vai descrever o que é paz. Segundo, a paz na bênção sacerdotal e a paz do Senhor. Aí ele vai falar da paz da bênção sacerdotal em relação ao texto da nossa lição, tá bom? Um dos textos que está em Números. E depois a paz do Senhor, ele também vai falar da paz no Novo Testamento. Então ele vai falar o que significa paz. Depois ele vai falar da paz no Antigo Testamento e a paz no Novo Testamento. Mas ele não vai definir isso, não vai discorrer sobre isso profundamente. Aí, no decorrer da lição, ele volta novamente no segundo tópico a trazer algo mais profundo sobre isso, só para que nós venhamos entender. E aqui, quando nós estamos falando aí sobre a paz no plano de Deus, me fez lembrar aqui de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor aqui, ele estava falando para Jeremias para trazer um conforto ao coração do povo, que estava debaixo de uma sentença de Deus, por isso eles estavam no cativeiro na Babilônia. Porém, Deus está dizendo, os meus pensamentos não são de destruição. Os meus pensamentos são de paz. E o fim vai ser um fim bom, não vai ser um fim ruim. Então isso criou esperança. Isso trouxe esperança ao coração daquele povo que pensava que tudo estava perdido. Quem sabe alguém que vai estar assistindo essa lição aqui, ou já está assistindo, ou lá na sala de aula, precise de uma palavra que traga esperança ao seu coração. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Certo? Ponto 1. O significado de paz. No dicionário, ele vai usar o dicionário para poder dar a definição de paz, tá? No dicionário encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz. Tranquilidade, ou seja, palavras que têm o mesmo sentido. Sinônimos: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. Então, tudo isso é descrito como sinônimo de paz. Só que, biblicamente, tranquilidade, repouso, silêncio e sossego expressa a paz diretamente? Vamos ver no decorrer da lição. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom, para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz. Números 6:26, representando tudo que há de melhor para a vida. Deus tem planos e tem pensamentos de paz para o seu povo. Isso não quer dizer que nós não venhamos passar por aflições. Jesus deixou claro que vai ter aflições, mas ele deixou a sua paz para que nós tenhamos paz. Então, o plano de Deus é que haja segurança, bem-estar, saúde, prosperidade. Não necessariamente prosperidade tem a ver com recursos financeiros apenas. A prosperidade vai muito além do que isso. Então entenda uma coisa, estamos vivendo num mundo imperfeito. Nem tudo aqui é perfeito. O propósito completo de Deus se cumpre na eternidade. Então, enquanto estamos aqui, estamos guardados pelo Senhor. Mas não teremos essa sensação completa de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Porque isso só quando tudo for perfeito. E nós estamos vivendo ainda no mundo imperfeito. No Novo Testamento, aí primeiro ele fala da palavra no Antigo Testamento. O que é? Paz, shalom. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene.
eirene, com significado semelhante, contudo enfatizando a ideia de quietude e repouso. Filipenses 4:6. A paz como parte do fruto do Espírito não é mera ausência de dificuldade, ansiedade e preocupação. Então isso não é paz em relação ao Novo Testamento. Trata-se de serenidade que é o resultado de viver numa relação certa com Deus, com os homens e consigo mesmo. Então o que é paz no Novo Testamento? O que é paz na Bíblia? É uma relação de estar bem com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Por quê? Porque às vezes eu não estou mal com alguém, mas eu estou mal comigo mesmo. Eu não me perdoo. Eu vivo me culpando. Eu vivo me sabotando. Então eu preciso estar bem comigo, sabendo que Deus me perdoou. Jesus virou para a mulher adúltera e perguntou para ela assim: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. João capítulo 8. Ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Se o Senhor te perdoou, ainda que alguém queira te apontar, você já foi perdoado, você já foi perdoada, então não importa. Vai aprender a lidar com essas acusações infundadas? Vai ter que aprender, mas isso não pode te travar, não pode te paralisar. Então paz é justamente isso, estar bem com Deus, saber que diante do tribunal dele, você não é mais culpado e condenado, estar bem com os homens, não viver em guerras, em rixa, em dissensões, em rivalidades, e estar bem consigo mesmo, sabendo que o Senhor te perdoou. 2. A paz na bênção sacerdotal. Agora ele vai explicar, porque ele fez aqui apenas um pequeno apanhado. Antigo Testamento, Shalom. Novo Testamento, Eirene. Agora ele vai discorrer sobre isso. Antigo Testamento, a paz na bênção sacerdotal, certo? Agora ele vai dar uma definição mais enfática aí. Os versículos 24 a 26 de Números 6 expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia encontra-se a bênção de paz, no versículo 26. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Eu vou explicar cada uma dessas palavras já já. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. Então, nem ansiedade, nem tensão, nem contenda. Deus não nos chamou para viver em contenda. Deus não nos chamou para viver em rivalidade. Deus não nos chamou para viver em competição. Uma das coisas que mais está acontecendo nos dias de hoje é estarmos competindo uns com os outros, para ver quem mais está em evidência, para ver quem mais tem oportunidade. Isso tudo desmonta o propósito de Deus de paz. Isso tudo desmonta o propósito de Deus de unidade. Isso tudo contribui para a eficácia do plano de Satanás, que é dividir, que é destruir. Então que possamos estar atentos, porque Deus quer que vivamos em paz. A paz em Número 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e entrar na terra prometida. Então é uma plena satisfação em Deus. É o que o salmista diz no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. É assim que está escrito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor Mário Luna, é assim que está escrito? É assim que está escrito. Eu posso colocar aqui para você poder ter esse conhecimento, essa ciência. Vamos lá. Salmo de número 23, versículo 1, muito conhecido. Mas só para você entender a explicação que eu quero dar aqui nesse momento, um salmo conhecidíssimo, tá? Salmo 23, versículo 1 diz assim: na Almeida Revista Corrigida, o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Na NAA, o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Na Almeida Revista Atualizada, na ARA, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na NVI, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aqui é mais interessante, calma que eu volto. Na King James,
O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me falta. Na NVT, o Senhor é meu pastor, só aqui existe e nada me faltará. Mas veja que todas as outras versões, e a NVT é uma nova versão, é uma versão muito boa, mas aqui ela usa o e nada e eu vou explicar uma coisa pra você. NTLH, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e na versão fácil de ler nós não temos, porque ela só tem aqui nesse caso no Novo Testamento. Eu acho que a NVI coloca aqui uma expressão que é muito importante. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O que o salmista está dizendo aqui? Eu tenho Deus como meu tudo. Deus é o meu tudo. E se Deus é o meu tudo, de nada terei falta, porque Deus é o tudo. Então todas as outras coisas se completam em Deus ser o meu tudo. Quando você tem Deus como seu tudo, tudo mais apenas é complemento. Entenda isso. Tudo mais passa a ser complemento. Mas quando você... Porque se eu botar o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a ideia é, como eu tenho Deus como pastor, não pode me faltar nada. E aí quando eu vejo algum tipo de aperto, eu fico triste, eu fico frustrado, eu fico decepcionado, quando na verdade não é isso que o salmista está falando. O salmista está falando, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, porque Deus é o meu tudo. E aí, nos momentos de aperto, eu estou contente no Senhor. Nos momentos de dificuldade, eu tenho paz no Senhor. É o que está escrito aqui, presta atenção, ó. A paz em número 6 revela um estado de plena, o quê? Satisfação. É o que Paulo, vou colocar mais uma vez um texto aqui para vocês. É o que Paulo fala em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, que é muito usado em favor de conquista, mas Paulo não está falando de conquista em Filipenses 4:13. Paulo está falando de contentamento. Paulo está falando de suportar em Cristo as coisas que vêm. Preste atenção aqui. Olha o que Paulo diz, ao meio da Revista Corrigida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. N-A-A. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu isolar esse versículo, eu vou dizer que eu posso conquistar as coisas porque o Senhor me fortalece. Mas o contexto não fala disso. Paulo diz que aprendeu a estar abatido e aprendeu a ter o quê? Abundância. Aprendeu a ter pouco e aprendeu a ter muito. Em todas as coisas ele estava experimentado. Então é contentamento, é satisfação, é justamente isso que está escrito aqui, ó. A paz em número 6 revela um estado de plena satisfação. O que o salmista diz no Salmo 23, o que Paulo diz em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente da circunstância. Se eu tenho, estou satisfeito. Se eu não tenho, estou satisfeito. Se estou na bênção, estou satisfeito. Se estou na prova, estou satisfeito. Por quê? Porque a minha satisfação está em ter o Senhor como meu pastor, aquele que cuida de mim e não tenho falta, não haverá falta porque Ele é o meu tudo. E ainda que eu acho que está faltando alguma coisa, por ter Deus, a minha alma está completa. Então vamos ver o que é completude. Um estado de plenitude em todas as áreas da vida, tanto espiritual quanto fisicamente. Não é apenas a paz com Deus, mas também com os outros e consigo mesmo, como foi falado. Satisfação, a ideia de contentamento pleno, onde a pessoa experimenta a alegria e a tranquilidade interior que vem de estar em harmonia com Deus e com os outros. Como é que uma pessoa pode estar com satisfação, às vezes com contas que estão praticamente para vencer? E alguém diz assim, como é possível ter paz num ambiente desse? Temos. Por quê? Porque confiamos no Deus da provisão. Nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia e entendemos que Deus sempre provê. E se nós estivermos ali, andando nos seus caminhos, fazendo a sua vontade, de alguma maneira, de alguma forma, Deus vai prover. Deus não vai deixar faltar. Deus não deixou que a viúva de Sarepta morresse de fome. Deus envia o profeta para a casa dela e profetiza. A farinha da panela não acabará. O azeite da botija não secará até que o Senhor fará chover sobre Israel, ou sobre a terra, melhor dizendo. O nosso Deus é Deus de provisão, por isso precisamos estar com o nosso coração em paz. Plena felicidade.
Não é uma felicidade passageira ou superficial, mas é uma felicidade duradoura que vem da conexão profunda com Deus e da vivência conforme seus princípios. Então, é um estado. Não tem a ver com um emprego, não tem a ver apenas com saúde, não tem a ver apenas com casamento, não tem a ver apenas com filhos na presença do Senhor, tem a ver com a plena satisfação de estarmos vivendo um relacionamento com Deus, obedecendo a sua palavra, e é por isso que existem pessoas com filhos desviados, mas estão ali com plena satisfação, com felicidade. Não pelos filhos estarem desviados, mas a felicidade deles está em Deus. Desemprego, mas está em Deus. Enfermidade, mas está em Deus. Deus precisa ser o centro de tudo na nossa vida, pois só assim teremos uma vida de paz. 3. A paz do Senhor. Uma vez que ele descreveu o que é paz, definiu, de acordo com o dicionário, ele passa para o segundo ponto para mostrar a paz no Antigo Testamento, na bênção sacerdotal, e agora ele vai falar da paz aqui, que está remetida também ao Novo Testamento de forma geral. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias. O título aqui, o Príncipe da Paz. Nós que acreditamos, a nossa linha escatológica acredita no milênio literal. Existem pessoas que não acreditam. Tudo bem, eu não vou nem entrar nesse quesito. O que eu posso dizer é, no governo de Cristo haverá paz. Ponto final. Vai haver paz. Se uns acreditam no milênio literal como nós acreditamos, ou se tem alguém que não acredita no milênio literal, mas na eternidade, no governo de Cristo haverá paz. Ponto final. É isso. E nós já estamos experimentando esse governo aqui, sabia? Porque nós estamos proclamando o reino de Deus, e o reino de Deus já está entre nós. Entenda isso, através das nossas vidas. O reino de Deus é algo que não é visível, ele é invisível humanamente falando, mas ele já está entre nós, porque o reino de Deus é o quê? É o governo de Deus na vida daqueles que pertencem ao seu reino. E quem pertence a esse reino? Eu, você e todos aqueles que servem ao Senhor. Acabou. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses. Veja que eu falei que ia falar no Novo Testamento. Aqui, Filipenses está no Novo Testamento. Quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos. Estava havendo até uma discórdia lá, tá? Entre duas irmãs. E aí Paulo pede para que elas sintam o mesmo no Senhor. Então, Evódia e Sintique. E Paulo sabia que essa desunião, essa falta de unidade impede o crescimento na obra de Deus, a operação na obra de Deus. Pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. Só que Paulo não está falando só de Evódia e de Sintique, não. Paulo está falando da sua própria prisão. Porque os irmãos da cidade de Filipos poderiam querer desanimar pensando o seguinte: se Paulo, que é Paulo, usado por Deus, Deus faz maravilhas através das mãos dele, por causa do que Deus está fazendo, está preso, o que vai ser de nós? Como vai ser? Então a inquietação entra e Paulo traz uma palavra de paz. Paulo traz uma palavra de ânimo, fortalece e protege o coração e sentimento. Isso foge da nossa compreensão. E a paz que excede todo entendimento. Como é que alguém vai entender um homem que estava preso, escrevendo em Filipenses 4:4? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que alguém preso pode ter alegria? É porque ele tem a paz de Deus. Ele tem paz com Deus. Coisa linda. A lição central é que, ao confiar plenamente em Deus e buscar sua ajuda através da oração sincera, podemos experimentar uma paz que não depende de situações ao nosso redor. É o caso de Paulo. Paulo estava preso, mas ele tinha paz no seu coração. Ele desfrutava da promessa que Jesus disse: vos deixo a minha paz, não vos dou como o mundo dá. A paz do mundo é passageira. Para o mundo, paz é ausência de guerra. Para nós, paz é relacionamento com Deus. Essa paz divina protege nossos pensamentos e emoções, permitindo-nos viver com tranquilidade e confiança, sabendo que Deus está cuidando de nós em todas as coisas. Quantas pessoas estão desesperadas pelo cenário do mundo, pelo cenário do Brasil? Quantas pessoas estão inquietas de um lado para o outro?
falando como é que vai ser, como é que vai acontecer. Nós podemos nos voltar para quem? Quem é que pode nos salvar? Jesus. Quem pode nos orientar? Jesus. Quem pode nos guiar? Jesus. Quem pode trazer conforto à nossa alma? Jesus. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Ele nos deu o Espírito Santo Consolador para poder produzir paz no nosso coração. O simples fato de termos o Espírito Santo, e é um fato importantíssimo, mas só um detalhe olhando aqui, tendo o Espírito Santo já é um motivo para termos paz. Por quê? Porque a prova que pertencemos a Deus é o Espírito Santo. Somos filhos por adoção. Você entende isso? Eu entendo isso? Então fique com seu coração em paz. Pastor, mas estou desempregado. Fique em paz. Pastor, tem enfermidade na família ou na minha vida? Fique em paz. Pastor, a luta está travada, o casamento está abalado, a situação está complicada. Fique em paz. Creia que o nosso Deus é o Deus que muda as circunstâncias. Creia que o nosso Deus não perdeu o controle. Não fique desesperado, não fique desesperada. Não perca a paz, porque a nossa paz não é a paz do mundo. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz. Agora é paz com as pessoas. Eu vou explicar daqui a pouco. Paz com Deus e paz de Deus. Preste atenção. Refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras. Apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. 1 Pedro 3, do 10 e 11. Que é esse vídeo que eu estou recomendando. Como também eu recomendei esse vídeo aqui, que vai passar já já. Eu vou falar sobre esse assunto já já. Então fique atento, porque é importante você entender isso. Dessa forma. E outra coisa, preste atenção aqui, ó. Refreando a língua para não entrar em contendas e mentira, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Irmãos, nós precisamos parar de ouvir coisas e ficar repassando. A igreja do Senhor não pode, no meio da igreja, estar entremeado de fofoca. E tem um monte de gente na igreja que produz fofoca. Adora comentar o que está acontecendo. Seja com o pastor da igreja, seja com os obreiros da igreja, seja com esposas de obreiro, seja com gente de departamentos. Irmãos, temos que parar com isso. Isso não promove edificação. Nós fomos chamados para promover edificação. Isso promove destruição. Isso promove falta de unidade. Isso promove desconfiança. Tem um monte de cristão desconfiado porque está machucado, está ferido, porque alguém andou falando coisas que não era verdade, andou caluniando, inventando coisas porque ouviu falar e saiu repassando, e aí isso vai se contaminando. É como você pegar um travesseiro de penas e abrir ele em cima de um prédio, no meio de uma ventania. Como é que você consegue novamente ajuntar aquelas penas, irmãos? A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Contenda, divisão, fofoca, é tudo obra do diabo, irmãos. E quando eu faço as obras do diabo, eu me pareço com ele. Por isso que Jesus chamou em João 8, ali mais ou menos na altura do 44, falando que o diabo é o pai da mentira. E Jesus fala que os judeus, alguns judeus que ali estavam, eram filhos do diabo. Por quê? Porque se pareciam com ele, porque viviam mentindo. E a mesma coisa se aplica a nós. Você já leu o Salmo 15? Meu irmão, Salmo 15. Isso aqui não está no script da aula, não está no resumo da aula, não. Mas o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento e vai nos fazendo lembrar das palavras. Você já leu o Salmo 15? O Salmo 15 é bem curtinho. Deixa eu ler aqui rapidinho para você. Presta atenção bem nessa palavra. É Antigo Testamento. Ainda não havia uma ideia clara de eternidade. Mas olha bem o que está escrito aqui. É claro que a presença no templo simboliza também, aponta para a nossa presença no céu. Olha o que está escrito aqui. Desculpe. Senhor, o salmista está perguntando: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ninguém podia morar no tabernáculo, irmãos. O povo não podia morar no tabernáculo. Mas isso remete para estar na presença de Deus continuamente. E aonde estaremos na presença de Deus continuamente?
na eternidade. Aqui nessa terra precisamos viver na presença do Senhor, cultivar relacionamento com Deus, mas na eternidade essa presença vai ser constante e não pode mais ser perdida. Aí a pergunta dele: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele bota. Agora ele vai dar as condições. Aquele que anda com sinceridade. Quantos de nós andando com falsidade? E pratica a justiça. Quantos de nós estamos sendo injustos? Isso é uma coisa que eu e você precisamos fazer uma análise, um exame. Examine-se o homem a si mesmo e fala verazmente segundo o seu coração. Às vezes na frente da pessoa nós falamos uma coisa, por trás falamos outra. Tá faltando paz entre nós, irmãos. Tá na hora de nós reconhecermos que estamos errados e precisamos nos arrepender diante de Deus, porque Deus não pode trabalhar aonde há desavença, onde há contenda. Isso é obra da carne, isso não é fruto do Espírito, irmãos. Aquele que não difama com a sua língua, e o que mais está acontecendo no meio do povo de Deus é difamar com a língua, é falar mal das pessoas. Ah, pastor, mas é verdade, não importa se é verdade ou não é verdade. O que importa é que Deus não te chamou para difamar, para ficar falando de ninguém. Ore, fale com Deus sobre a pessoa, apresente ela na mão do Senhor, peça a Deus para perdoá-la, para restaurá-la, para libertá-la. Enfim, fale com Deus. Nem faz mal ao seu próximo. Quantos de nós estamos fazendo mal um ao outro? Odiamos pessoas, detestamos pessoas. Não admitimos, mas a nossa ação mostra isso. Nós não temos como enganar a Deus, irmãos. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ah, você está sabendo, fulano fez isso e isso. E aí você acredita nisso, sem fazer um levantamento. Vai fazer um levantamento. Vai ver se é verdade. Quantas pessoas... Deixa eu abrir a tela aqui. Quantas pessoas criaram inimizade com alguém porque alguém próximo dessa pessoa, vamos dizer, tem eu. Aí, alguém vem pra mim, que é próximo de mim, e fala, ó, fulano tá fazendo isso, isso e isso. Aí eu compro aquela ideia e passo a não estar bem mais com fulano, sendo que, na verdade, isso não aconteceu. Então eu vivo o quê? De aceitar afronta contra o meu próximo. Às vezes é um problema pessoal e eu compro aquilo pra mim. E Deus fala, ó, a amargura dele passou pra você também agora. Hebreus fala para não alimentar sentimento de amargura, porque ela prolifera. Ela é como um câncer. Ela é um mal que vai se alastrando. Que isso, pastor? Sentimento de amargura é como um mal que vai se alastrando. Deixa eu colocar aqui rapidinho para você e eu vou voltar com o texto onde a gente estava lendo. Porque eu tenho que te mostrar isso aqui, porque isso aqui é muito sério. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é muito sério. Deixa eu colocar aqui para você. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para você sentimento de amargura, que é esse aceitar afronta, porque alguém tá amargurado e aí traz a afronta pra gente, a gente compra a ideia. Olha aqui, ó. Hebreus 12:15. Guarde esse versículo, anote ele aí, sublinhe na sua Bíblia. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, quem aceita isso está se privando da graça de Deus. De que nenhuma raiz de amargura brota em alguém e passa pros outros. Vos perturbe. Tá no plural. E por ela muito se contamine. Começa em um e vai contaminando o outro, e vai contaminando o outro, e vai contaminando o outro, e vai contaminando o outro. Por quê? Porque nós vamos ouvindo coisas que não deveríamos estar ouvindo. Sabia disso? Então, ó, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal pro seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos, o réprobo, é desprezado. Pastor, o que é isso? Vamos botar na NVT aqui que aí fica melhor. Quem despreza os que têm conduta reprovável. Réprobo é alguém com conduta reprovável. Só para você poder saber o que é, que agora você já sabe. Mas honra os que temem ao Senhor. Tem gente aplaudindo quem está fazendo coisa errada. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Josué fez aliança com os gibeonitas quando não era para fazer. Eles não consultaram a Deus para perguntar se era verdade que eles estavam vindo de uma terra longínqua. Aí Não perguntaram. Mas eles fizeram um juramento.
Então, eles estavam no prejuízo agora, porque teriam diante deles um povo que era inimigo e que deveria ser exterminado, mas já que eles deram a palavra, mesmo com prejuízo, eles não puderam mudar a palavra. É isso aqui, ó. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Se o cristão deu uma palavra, ainda que aquilo vai trazer um prejuízo para ele vai ter que cumprir o que ele falou. Por quê? Porque ele tratou. Então, se ele tratou, ele tem que cumprir o que ele falou. Acabou. Se não é um pecado, ele não tratou um pecado, mas se ele tratou alguma coisa, ele vai ter que cumprir. Por quê? Porque ele tem que ter uma palavra só. Então, mesmo Josué sabendo que aquele povo era um povo inimigo que deveria ser destruído e que morava no meio deles, os gibeonitas, eles tiveram que ter paz com aquele povo. Aí colocaram eles, tá? Como rachadores de lenha, carregadores de água. Aí alguém usa esse texto, inclusive, para pregar. Ah, cadê os rachadores de lenha? Cadê os carregadores de água? Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vocês não estão vendo que ser rachador de lenha nesse texto e carregador de água era uma maldição para aquele povo? Que tinham mentido diante do povo de Deus porque não consultaram a Deus? E outra coisa, vocês querem comparar o povo de Deus com gibeonitas? É sério, eles não entraram para o povo da aliança, não. Eles foram escravos do povo da aliança. Então não tem nem como aplicar essa palavra para o povo de Deus e dizer: aonde estão os rachadores de lenha? Aonde estão os carregadores de água? Irmão, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso. É uma aplicação totalmente fora do sentido do texto. É por isso que precisamos fazer o curso aqui, como facilitar seu estudo da Bíblia. Porque aí você aprende que não é assim que funciona. É, pastor? Não é assim que funciona. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Acabou que nós ficamos aqui um tempinho sem som e eu quero falar pra você o seguinte, deixa eu voltar aqui porque essa aula não é editada. Se ela não é editada, eu preciso dar uma volta aqui. Você vai falar: pastor, eu não ouvi o que o senhor falou no final. Tá bom, eu tinha falado aqui o quê? Que a Bíblia ficou aparecendo na tela durante a hora que eu estava falando. Falei pra vocês que vocês podem adquirir o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia clicando no link que está na descrição ou no comentário afixado. E depois voltei aqui para explicar o versículo 5 que diz: aquele que não empresta o seu dinheiro, tá, com usura, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. E falei o quê? Que existem muitas pessoas que estão envolvidas com quem empresta o seu dinheiro com usura. E aí a dívida vai dobrando, 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 e daqui a pouco a pessoa está sendo ameaçada de perder a vida. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. E aí eu disse que essas são as condições para aqueles que querem habitar
no tabernáculo e no santo monte. Ou seja, conduta de filho de Deus, conduta de servo do Senhor. E aí vamos para a sinopse. Se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Eu digo que tenho paz, mas não vivo em paz com as pessoas. Tópico 2. A paz ilusória do mundo. Agora nós vamos falar da paz do mundo. Uma paz enganosa, a paz das obras da carne, entre aspas, uma falsa paz. 1. Uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais como legalizadas, nos jogos, nas baladas e nas falsas religiões. Então, é nisso que as pessoas estão buscando paz. Para quê? Para sentir alívio. Pessoas estão viciadas em jogos. E por estarem viciadas em jogos, em substâncias ilícitas, elas têm que pagar isso. E aí onde elas vão pegar dinheiro? Vão pegar com essas pessoas que emprestam dinheiro com usura. É claro que ali naquele texto está falando de um judeu que emprestava dinheiro a juros para outros judeus e o Senhor estava dizendo, não faça isso entre seus irmãos. Naquele tempo havia essa determinação. Muito bem, para os judeus. Só que hoje existem pessoas que emprestam o seu valor com um juro exorbitante. Então a cada tempo a sua dívida dobra. E tem gente entrando nisso. E fora que além da dívida dobrar, a pessoa corre risco de perder a vida dela. Porque está sendo ameaçado o tempo todo. E tem crente enfiado nisso. Gente cristão que caiu numa situação dessa. Por quê? Porque não vigiou. Mas tem gente no mundo também que está viciado em jogo, está viciado em substâncias ilegais. E aí o que ela faz? Para poder manter seu vício, ela vai se meter com esse tipo de coisa. Hoje há uma facilidade. A pessoa pega o celular e vai jogar. Vai jogar. Tá jogando. Aí o jogo, para enganar a pessoa, a plataforma já é planejada para isso, permite que a pessoa ganhe 10, 20, 30, 50, às vezes, até 100. Tem gente que ganha até mais na primeira vez, tudo bem. Só que aí ela vai jogando na expectativa de ganhar mais e daqui a pouco ela não ganha, mas agora ela já está viciada. E aí ela começa a jogar tudo que tem. Tem gente perdendo casa, carro, botando a família, o salário todo. Irmãos, em nome de Jesus, isso não traz paz. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Sabe o que é que está faltando? O tamanho desse vazio é o tamanho certinho, sabe de quem? Do Senhor. Só que a pessoa quer preencher com quem? Com satisfações, realizando seus desejos pecaminosos. Então, primeiro, elas se voltam para jogos, vícios, bebidas, baladas. Outras entendem que a paz é meramente ausência de guerra, de dificuldades e problemas. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. João 14, 27. Quantos acordos de paz foram para o espaço já por aí? Ah, paz, vamos fazer trégua, daqui a pouco tá guerreando de novo. Paz não é ausência de guerra na Bíblia. Paz é uma quietude, uma tranquilidade que estamos bem com Deus e em reflexo de estarmos bem com Deus, estamos bem com os outros e estamos bem com nós mesmos. Você sabia que quando você pensa que está bem com Deus, mas você vive em conflito com outras pessoas, você não está bem com Deus? Assim como a Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e aborrece seu irmão não ama a Deus, ele é mentiroso, é a Bíblia que diz, tá? Você nunca leu a primeira carta de João? Então, por favor, leia. É rápido. A primeira carta só tem 5 capítulos. Você lê numa sentada, como diz alguns estudiosos aí. Numa sentada tu lê tudo. E tu vai ver que a Bíblia diz que é mentiroso. Ah, tu ama a Deus, mas não ama ele. Não, ele eu não amo. Então você não ama a Deus. E a Bíblia ainda vai além, diz, você é mentiroso. E aí a Bíblia também diz que mentiroso é filho do diabo. E aí, irmãos, e aí? Como é que fica? Pastor, mas aí o senhor está dizendo que nesse caso eu sou filho? Não, eu não estou dizendo. Mas se você vive na prática de odiar as pessoas, aí realmente você já perdeu a fé, pensa que está vivo espiritualmente, mas já está morto espiritualmente, precisa se arrepender, precisa voltar para os caminhos do Senhor. Mas eu estou dentro da igreja, mas precisa. Por quê? Porque tem que ter fruto digno de arrependimento. Eu e você. A gente toma muito conta da vida dos outros, calunia os outros, fofoca dos outros, fala dos outros e não se preocupa com a gente. E a nossa vida está sendo arrasada e a gente nem está vendo, irmãos. Essa paz depende de situações favoráveis, a paz do mundo, segurança material, bem-estar físico ou tranquilidade momentânea.
Tem gente procurando paz aí em lugar. Eu vou procurar, eu quero ir para um lugar de paz. Que bom, né, irmãos? Que tem gente que consegue até mudar de localidade porque a situação tá complexa, tá violento. Tá bom, glória a Deus. Se você consegue, tá bom. Mas lembre-se, isso não é a verdadeira paz. A verdadeira paz é com Deus. É diferente. Nada impede, se você tem recurso, tem possibilidade, tudo bem. Mas o mundo continua sem paz. No entanto, ela é frágil e facilmente abalada por mudanças repentinas, desafios e incerteza. Tudo pode mudar do dia para a noite. Tudo pode mudar. Você vê esses países onde passam tufões, furacões, ciclones, terremotos. Tá tudo calmo, tudo tranquilo, de repente desmonta tudo. A paz foi embora. Mas aqueles que estão em Cristo, mesmo perdendo suas coisas, estando no momento de dor, de tristeza, mas eles sabem que estão em paz com Deus. Por depender de fatores externos, a paz mundana pode ser superficial e temporária, sem a capacidade de sustentar verdadeiramente o coração e a mente em tempos de adversidade. Porque é uma paz passageira. A pessoa está bem, daqui a pouco não está mais, porque tudo mudou. Mas quem está em Cristo não pode ser assim. Por isso que Paulo disse: aprendi a me contentar com o que tenho, sei ter abundância e sei ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Jesus oferece advém da eternidade, não da terra. E por isso preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. 2. A paz das obras da carne. Entre aspas, tem gente que acha que no vício, na prostituição, que negócio bom. Que negócio maravilhoso. Isso só vai trazer destruição. Só vai trazer destruição. E isso é triste. Às vezes você vê pessoas usando substâncias ilegais e aí a pessoa acha, eu tô bem. Eu tô me sentindo agora bem. E aí não fala coisa com coisa, o efeito começa a aparecer e acha que aquilo é paz. O outro vai pra lá, toma todas as bebidas alcoólicas que pode, no outro dia levanta cheio de dor de cabeça, às vezes colocando tudo pra fora, para poder esquecer das dívidas, dos problemas. A verdadeira paz está em Cristo Jesus. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é aquele que controla todas as coisas, mas às vezes a gente não quer estar debaixo do governo do Senhor. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitos confundem o prazer e os deleites da vida com paz. Prazer e deleite da vida não é paz, não traz paz. Muito pelo contrário, vai trazendo destruição. Mas como quando a pessoa está no mundo, ela está cega. A Bíblia diz mortos em delitos e pecados. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É só ler Efésios 2, a partir do versículo 1. Uma pessoa morta tem reação? Não. Ela não sente, ela não cheira. Ela não consegue perceber o cheiro, ela não consegue ter percepção de nada. Por quê? Porque ela está morta. A mesma coisa, uma pessoa que está no mundo, ela está morta espiritualmente. Ela está se acabando, mas ela não consegue perceber. Você diz para ela, isso vai te destruir, isso está acabando com a tua vida. Ela não entende isso. A não ser que ela realmente tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Isso é interessante, isso é importante. Isso muda tudo. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos. Imagina você viver de sentidos, de sentimentos. Tem cristão que fala assim, hoje eu orei e eu não senti. Precisa sentir, precisa saber que Deus recebeu sua oração. Nem sempre você vai sentir. Se você viver de... É por isso que tem um monte de gente aí que fica correndo de um lado para o outro em tudo quanto é lugar. Aonde estão entregando alguma coisa? Aonde tem isso? Aonde tem... Nada contra, nós somos pentecostais, nós sabemos que Deus usa em revelação, em visão, em profecia. A gente entende tudo isso. Mas tem gente que vive procurando isso o tempo todo, porque ele vive de sentidos. Você sabia que para algumas pessoas visão, revelação, profecia e movimento é como se fosse uma droga? Uma droga que deixa ela drogada. No sentido, que isso, pastor? Não, é sério, tô falando aqui uma coisa muito séria.
Ela fica embriagada com essas coisas. A vida dela é isso. Aonde tem profecia para mim? Aonde tem visão para mim? Aonde tem revelação para mim? Bíblia mesmo ela não quer. Se perguntar, já leu a Bíblia alguma vez toda na sua vida? Ou pelo menos o Novo Testamento? Nunca. Já leu pelo menos um livro da Bíblia? Talvez diga, nunca. Mas se perguntar para ela, aonde fica o trabalho de revelação tal, profecia tal, ela sabe onde está tudo. Tudo! Quando não, e aqui não é uma palavra contra quem faz isso, que eu já fiz muito, tá? Eu gosto muito de falar essas coisas, porque às vezes as pessoas pegam a nossa fala e aí vem pro comentário falar umas coisas que não tem cabimento. Não tem cabimento. Não estou criticando quem vai a monte, que eu já fui muito na minha vida a monte. Mas eu também já vi muito a seguinte questão. Na subida do monte já tem alguém lá, esperando. Sabe o que elas fazem? Você tem alguma revelação para mim? Deus te mostrou alguma coisa para mim? Você tem uma profecia para mim? Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se fôssemos alunos de escola dominical, não faríamos isso. Quem é aluno de escola dominical com seriedade não faz isso. Então tem gente embriagada como se fosse uma droga. Ela procura aquilo. Droga no sentido não é de coisa ruim, mas sim no sentido de deixar ela embriagada. Aí ela vive por sentido. Recebi uma profecia, amanhã ela quer outra. Então ela tá ou não tá viciada? Não, deixa eu perguntar pra vocês. Ela tá ou não tá viciada? Tá viciada. Ela ficou viciada em revelação. Ela tá viciada em profecia. Ela tá viciada em visão. É sério. Se não tiver revelação, se não tiver profecia, se não tiver visão, ela tá insatisfeita. Porque ela tá viciada nisso. Deus fala com você todo dia em profecia? Comigo ele não fala todo dia em profecia. Deus entrega a revelação pra você todo dia? Pra mim ele não entrega todo dia a revelação. Mas ele fala comigo todos os dias através da palavra. Certo? Bom, vamos lá. Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfruta uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. E não vive. Lê do engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Vive aqui, da prática do pecado. Quem vive assim, se enganando, quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, a carne e o diabo. Tá aí, ó, Efésios 2:3. Que diz, nesse versículo, Paulo relembra os crentes de Éfeso a condição de todos os seres humanos antes de conhecerem a Cristo. Eu também estava nessa condição, e você também. Ele descreve a vida passada como uma existência dominada pelos desejos carnais e pelos pensamentos egoístas, que levavam a pessoa a viver de forma desobediente e separada de Deus. Engraçado que uma das características da vida sem Deus é egoísmo. E quantos crentes hoje estão dizendo com vida com Deus e são egoístas? Isso quer dizer que as obras da carne estão se manifestando na vida dele. Por causa dessa natureza pecaminosa, todos eram chamados de filho da ira, indicando que estavam sob condenação justa de Deus. 3. Uma falsa paz. Por que falsa? Porque a pessoa pensa que é paz, mas não é. Ensinando a igreja de Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. O mundo vai convergir para o anticristo. E vai haver o quê? Uma falsa paz. Olha aí, é Cristo. Não, ele é o anticristo. No início, todo mundo pensando que ele é o salvador da pátria. Até mesmo os judeus vão acreditar, porque eles esperam um Messias político, então eles vão acreditar que realmente ele é Cristo. Só que ele é o falso, ele é o anticristo. E aí ele vai se apresentar como o solucionador de problemas. E quantos de nós somos enganados? Colocando a nossa esperança nos homens, colocando a nossa esperança em nós mesmos. Não coloque a sua esperança em você mesmo. Maldito o homem que confia no outro. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua própria confiança, a sua própria força. Primeiro, nós temos que olhar que essa palavra fala para nós mesmos. Às vezes eu confio em mim mesmo. E além de confiar em mim, eu confio também em alguém.
confiamos em Deus. Cuidado, tá? Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Quantas pessoas estão aí, eu já falei e vou repetir, quantas pessoas andando de um lado para o outro, tem gente mudando de país, por quê? Porque estão procurando paz. Mas às vezes a guerra, os problemas podem chegar lá também. Nada de errado se você tem recurso, se você pode mudar de país, eu vou para outro lugar, tudo bem. Vou mudar de bairro, vou mudar de estado, tudo bem. Mas entenda, paz só em Deus. Porque com conflito ou sem conflito, se você tem Deus, você está em paz. Sinopse do tópico 2. E quando eu falo em Deus, não é estar na igreja. É ter relacionamento de verdade com Deus, tá? Com Jesus Cristo, nosso Senhor, desfrutamos uma paz verdadeira e duradoura. Então não é o local nem coisas, é Jesus. E por fim, o último tópico, paz que Jesus prometeu. Ele prometeu, vos dou a minha paz. Primeiro ponto, o príncipe da paz, ele vai explicar um pouquinho melhor. Segundo ponto, uma promessa redentora. Terceiro ponto, uma promessa que excede todo entendimento. 1. O príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma das suas principais características é ser o príncipe da paz. Isaías 9, 6 e 7. A vinda do Messias trará a paz que o mundo não conheceu. Não é o anticristo que vai trazer a paz. Não é algum político que vai trazer a paz. Não é nenhuma situação, não é um plano econômico que vai trazer a paz. O que traz a paz é Jesus Cristo. É claro que, enquanto estamos aqui, vivendo dentro de um país que permite que você venha eleger alguém, você precisa fazer a sua parte, vendo pessoas que realmente não têm uma pauta que é contrária à palavra de Deus. Mas mesmo nessas situações, você ora por essas pessoas, você está dando um voto confiando que elas vão exercer o cargo como devem exercer e orando para que Deus possa trabalhar em suas vidas para que elas possam exercer de forma justa e correta, tá bom? Mas você não espera paz no sentido da palavra bíblica de vir das pessoas, mas sim do próprio Senhor, do seu relacionamento com o Senhor. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Nunca conheceu essa paz e não vai conhecer. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. Deixa eu falar uma coisa com vocês, e vocês que são professores podem levar isso para a sala de aula. Por que pessoas ricas se suicidam? Por que pessoas ricas estão em estado de depressão? Se elas têm casa, carro, dinheiro, tem tudo. Mas elas estão assim, porque a paz não vem de coisas. A paz não vem de pessoas humanas. A paz vem de Deus, em Cristo Jesus. É por isso que você se engana. Tem muito cristão que pensa assim, eu vivo essa vida de transtorno, de tristeza, de dor, porque eu não tenho as coisas. Tem gente que tem as coisas e vive essa mesma vida. Nós temos que aprender. Isso não quer dizer que você não possa lutar. Vou dar uma palavra aqui séria. Você que é pai, você que é mãe, instrua o seu filho, incentive eles a estudar, a se formar, a fazer faculdade. Sim, pode instruir eles. Dê a eles esse direcionamento. Você que é pai e mãe deve dar esse direcionamento. Principalmente que essa aula aqui é aula de adulto. Então, por favor, professor, passe isso na sala de aula. Incentive os seus filhos a estudarem, a se formarem, para que eles também incentivem os seus netos a se formarem, a estudar. Às vezes tem uma família que não teve ninguém que se preocupou com isso. Quem sabe começa através de você. Começa através de você. E isso vai melhorar a condição financeira? Vai. Mas isso traz paz? Não. Não. Paz. A paz da Bíblia? Não. Não vai. Aqui traz paz da Bíblia é o Senhor. É relacionamento com Jesus Cristo. Agora, é claro, se você vive um relacionamento correto com Deus, você vai saber administrar melhor o que vem às suas mãos. Então, se você quiser crescer, você tiver uma visão de crescimento, você não vai colocar o crescimento acima de Deus. Por quê? Porque você tem relacionamento com Ele, você sabe que tudo depende dEle. Você é apenas um mordomo dEle. Você está administrando o que Ele colocou nas suas mãos para administrar essa terra.
Mas isso não impede que você tenha o desejo de crescer. Mas isso não pode ser o propósito de vida, o motivo da sua vida, alcançar coisas materiais. Não. O objetivo principal da sua vida é ter relacionamento com Deus. Ó, um relacionamento de verdade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o seu relacionamento continua com Ele. Acabou. Jó não perdeu o relacionamento com Deus. Ele ficou muito abalado, muito. Mas ele ainda estava ali. Mesmo com pouca força, ele estava ali, com o Senhor. Ele não abandonou. Como Paulo diz na sua carta, que teve gente que abandonou. Amando o presente século, voltou para o mundo. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz. Jesus é príncipe. Príncipe da paz. Essa é a característica, príncipe de justiça. Príncipe da verdade. Que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. Você precisa levar a paz. Você não pode ser instrumento de contenda. Tem cristão jogando um contra o outro. Você nunca leu Provérbios, que tem coisas que Deus abomina e a sétima ele detesta, odeia? Em algumas versões. O que promove contenda entre irmãos. Está cheio de gente fazendo isso. Não empresta seu ouvido para isso não. Se posicione. Vem cá, filho. Filho, filha. Irmão, irmã. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que está certo você falar isso? Pastor, eu não posso falar isso não, senão eu perco a amizade dele, eu perco a amizade dela. Eu saio do círculo dele, de convivência, ele vai me excluir. Quer excluir, pode excluir hoje. Tem um monte de gente com medo de ser cancelado, até aqui na internet, seguidores. Porque perdeu o seguidor. Vem cá, a sua vida com Deus agora está baseada em quantas pessoas te seguem? Quantas pessoas batem palma para você? Se você fosse se preocupar com o aplauso da terra, se você fosse se preocupar com o número de seguidores, se eu estivesse preocupado com o número de inscritos do canal, e eu falo sobre a inscrição do canal, eu falo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Você entendeu? Esse é um recado que eu deixo aqui. Mas se eu fosse me preocupar com isso, se o propósito fosse preocupado com isso, eu não estava trazendo esse tipo de mensagem aqui, não. Eu não estava dando aula de escola dominical aqui, não. Não estava fazendo exposição bíblica aqui, não. Eu teria um canal que poderia usar a palavra de Deus como um meio de eu dar uma palavra de motivação apenas, uma palavra só de bênção, de vitória, que você vai conseguir, que você vai conquistar, que você tem direito, que você pode. E eu tenho certeza, hoje o canal está com 51 mil inscritos, mas ele teria aí pelo menos, no mínimo, uns 500 mil inscritos. No mínimo. Mas foi isso que Deus me chamou para fazer? Não, irmãos, Deus não me chamou para fazer isso. Deus não me chamou para fazer isso. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é uma paz passageira. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A tentação vem para que você abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer aquilo que é melhor, aquilo que vai fazer com que você venha deslanchar. Mas aí você não vai ficar em paz com Deus. Eu não vou ficar em paz comigo mesmo. Eu vou falar, meu Deus, não foi isso que o Senhor me chamou para fazer. Deus, tu me chamou para uma obra diferente também. E aí a gente olha outras pessoas aí fazendo a obra. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando da obra que ele está realizando. E ele está fazendo a obra de Deus de uma maneira motivacional, o tempo todo, vitória, conquista, determine. É umas palavras bonitas que eles gostam hoje, determina. Procura aí dentro de você, aí que tem coisa boa dentro de você. Quando a Bíblia diz que não há nada bom dentro de nós. Se temos justiça é porque Cristo imputou a justiça dele sobre nós. Da onde eles tiram isso? E as pessoas não conhecem a Bíblia. Então elas acreditam nisso e elas acham que isso é verdade. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Só que muitos de nós acabam cedendo ao sistema e vai para esse lado. Por quê? Porque esse lado deslancha. A pessoa fica conhecida, ela está preocupada com visibilidade. Meu Deus.
ore por mim. Ore pela minha menina princesa. Não é fácil servir a Deus, não. Não é fácil estar aqui, não. Não é fácil, não. Ter um canal, não é fácil, não. Se quiser levar o negócio com seriedade, não é fácil, não. Mas a paz de Deus está no meu coração. Eu deito e levanto. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as situações, mas eu deito e levanto com paz no meu coração. Por quê? Porque eu sei que eu estou caminhando dentro do que o Senhor me chamou para fazer. Pensem nisso. A paz que Jesus oferece transcende as preocupações e ansiedades da vida. Como seguidores de Cristo, podemos encontrar repouso e coragem em meio às tempestades da vida, sabendo que a paz dele nos é dada de forma permanente e eficaz. Sabe o que acontece? Aqui está falando mais uma vez de ansiedade. Existe a ansiedade patológica como enfermidade e existe a ansiedade como falta de fé. Pastor, a ansiedade patológica ela pode ser causada por várias questões, inclusive na parte biológica, parte do organismo, corpo físico da pessoa. E ela pode ter uma tendência para isso, certo? Ela não nasce com ansiedade, mas ela pode ter uma tendência. Agora, tem ansiedade que é causada simplesmente por falta de fé, falta de confiança. A ansiedade patológica, pastor, mas quando é que eu sei que... Como é que eu posso diferenciar uma da outra? Tô orando, pedindo a Deus, Senhor, eu não quero estar ansioso, eu não quero estar preocupado, mas você não consegue de jeito nenhum. Então é hora de procurar um médico. É hora de procurar. Porque às vezes vai precisar ser tratado junto com medicação e tudo. Agora, se você começa a orar e o seu coração começa a ficar tranquilo, então é uma questão de falta de confiança, irmãos. A ansiedade patológica é algo mais agudo. Algo mais profundo. A ansiedade por falta de fé é algo que tem sintomas, mas, porém, está no campo de não confiar. Vamos confiar. Então, não vamos desmerecer que existe a ansiedade como doença. Por favor, em nome de Jesus. Não acha que tudo é falta de fé, porque não é. Tem gente com ansiedade aí que não é falta de fé. Agora, tudo é por causa da questão da queda. Né? Deus não fez homem com ansiedade. Essa paz nos permite viver sem que nossos corações se perturbem ou se encham de temor, pois é fundamentada na promessa e na presença constante de Deus. Falando de coração, a pessoa que tem ansiedade patológica, ela tem taquicardia, irmão. O coração dela dispara. Ela parece que vai ter um troço, ela vai infartar. Tem que ir pro médico, sim. Tem que ir pro médico, sim. Agora, a outra ansiedade, que a gente classifica também... Né? Não estejais inquietos, que a Bíblia vai falar de inquietação. Que aí é falta de fé. Paulo fala isso em Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma. Aí é outra situação. Mas tem casos que você vê visivelmente no corpo da pessoa. Ela tem taquicardia. Ela começa a suar frio. Aí não, aí tem que fazer tratamento sim. Vamos orar, mas vamos tratar. Passamos aqui por uma... lição sobre Jesus cura, mas não vamos agir de forma ignorante. Porque tem gente aí que acha que pode sair por aí. Não, irmão, larga o remédio. Não toma mais remédio. Com ordem de quem? Ah, não, porque Deus mandou eu falar. Deus mandou você falar? Deus agora é imprudente? Cadê a constatação médica? Ah, mas você só crê se vê a prova médica? A questão não é essa. A questão é que não pode colocar a vida de ninguém em risco. Às vezes a medicação é uma medicação muito preocupante. Às vezes a pessoa toma remédio de pressão, irmão. Pelo amor de Deus. Pressão. E os outros estão mandando ela suspender o remédio. E a pressão dela vai a 23, 25, daqui a pouco morre. E aí, quem vai assumir isso? Não? Quando alguém disser isso pra você, para de tomar remédio, Deus tá mandando. Vai orar, continua tomando seu remédio, e o Senhor vai te dar um direcionamento sobre isso. O próprio médico, de repente, chega e fala assim, tu não tem mais nada não. Tua pressão, porque você vai ver isso visivelmente. Vai medir tua pressão e vai dizer, tua pressão tá tranquila, acabou. Tu não vai tomar mais remédio não. Aí sim, irmão, por favor. Isso aqui não é incredulidade não, tá? Que a enfermidade tira a nossa paz, né? Uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer a ordem de Deus. Eu falei isso lá na introdução, falei que aqui ia falar melhor, né? Logo depois da introdução. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Jesus. Essa promessa se cumpriu em Cristo.
reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Romanos 5:1. Vou falar disso já já. Ao mesmo tempo, a parede de separação foi derrubada e toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que ambos os povos, ele fez a igreja. Então, diante de Deus existem 3 povos: judeus, gentios e igreja. Quem é a igreja? É a junção de judeus e gentios que aceitaram a Jesus. Aceitou Jesus? É a igreja. Quem é que vai para a eternidade? Igreja. Quem vai estar com Cristo para sempre? Igreja. Quem vai casar com Cristo? Quem é a noiva de Cristo? Igreja. Não é judeu, nem é gentio. É igreja. Tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Outro dia alguém perguntou aqui no comentário: Pastor Mário Luna, mas se um judeu não aceita Jesus e ele parte, vai para o inferno. Que isso, pastor? Mas é a Bíblia que diz, só tem salvação em Cristo. Mesmo não sendo judeu ou sendo judeu, se partir sem aceitar Jesus, a Bíblia diz que vai para o inferno. Por isso que eu gosto de usar. A Bíblia que diz, vai para o inferno. Não é eu mandando ninguém. Quem sou eu para falar que alguém vai para o inferno? Jamais. Mas a Bíblia diz que só há salvação em Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3,18, aquele que crê nele quem? Cristo, não é condenado. Mas aquele que não crê em quem? Cristo, já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Certo? Só tem salvação em Jesus. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos os que nele creem. Somente para quem crê. Por isso que é bem visível que o justo tem que viver da fé. Muito tempo atrás, quando eu aceitei Jesus, as pessoas usavam a palavra viver da fé como era viver pela obra. Tempo integral. Só que o viver da fé de Hebreus não é isso. O viver da fé de Hebreus é viver uma vida de confiança em Deus. É claro que a área financeira também envolve, mas não se resume a isso. Então, uma pessoa que realmente vive em tempo integral, ela vive na confiança de Deus, sim, mas não resume só nisso. É em todas as áreas. O cristão não pode, porque às vezes ele não perde a confiança na parte financeira porque está sendo suprido, mas ele perde a confiança em Deus em outra parte. Então, fé tem que abranger todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho fé para isso, mas parece que para outra coisa ele não tem. E eu tenho que continuar confiando em Deus. Não estou falando aqui do dom da fé, isso já é uma outra coisa. Mas eu estou falando da fé, da confiança em Deus. Que Deus provê, Deus cuida, Deus livra, protege. Enfim, tudo isso nós precisamos continuar crendo. Então preste atenção, ó. Essa paz estará conosco, Filipenses 4:9. Dominará os nossos corações, Colossenses 3:15. E como pessoas pacíficas desfrutaremos de verdadeira felicidade, Mateus 5:9. Eu sou pacífico? Você é pacífico? Bem-aventurado, felizes os pacificadores. Nós somos pacíficos? Ou somos pessoas que promovemos contenda, desunião? E você não sabe de uma coisa, você não estava lá, mas eu vi e falou de você. O que você ganha fazendo isso? Pastor, eu ganho que eu estou alertando meu amigo, minha amiga. É mesmo? Então você vai colocar um contra o outro. Mas eu tenho que alertar ele, pastor. Ora, fala com Deus. Por que você não tem coragem de alertar a pessoa que está falando? Falar com ela. Chamar ela num canto, fora da frente dos outros. Fala, fulano, por que você faz isso? Abre um texto bíblico, mostra, Jesus não se agrada disso. Com amor. Não, pastor, eu vou fazer isso não é problema meu. Quer dizer, não é problema meu falar com a pessoa que está indo num caminho errado, mas é problema meu ficar falando o que ela falou para o outro para criar um ambiente pior ainda. Será que a gente não percebe que isso mata os outros? Vai matando espiritualmente? Tá? Vai matando. Vai matando espiritualmente. Às vezes é até alguém da sua família. Ah, eu ouvi alguém falar mal da minha menina princesa. Ah, eu vou chegar em casa e vou contar pra ela. Será que ela tá preparada pra ouvir isso? Pastor, mas o senhor não pode esconder as coisas. Peraí, eu não tô falando de esconder. Não tô falando disso. Eu estou falando de levar uma coisa pra ela num momento que às vezes ela não tá preparada pra isso. Então, por enquanto, eu vou orar. Pode ser que chegue um momento de eu chegar e falar assim, ó, fica atento com essa pessoa aqui, com essa situação aqui, porque... Fica atento. Mas até para falar, a gente tem que saber como falar. Mas não. Aí eu crio um ambiente de rivalidade. Eu não sou pacificador. Eu sou gente que leva contenda. Alguns resultados dessa paz. Vamos lá. Primeiro,
Paz com Deus, resultado da justificação pela fé, Romanos 5:1, traz reconciliação e o fim da inimizade com Deus. Antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus. Efésios capítulo 2, vai lendo lá que você vai ver isso. Então, paz com Deus é uma coisa, mas existe paz de Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Eu dou a paz do Senhor para os outros, mas não estou com paz com eles. Coisa terrível, capacidade de viver em harmonia com o próximo, promovendo unidade e amor, Romanos 12, 18. E aqui, em primeiro lugar, paz com nossos irmãos. A paz do Senhor, essa é a nossa saudação para o outro, irmãos. Como é que eu posso dizer a paz do Senhor e não tá bem? Ah, pastor, é por isso mesmo que eu não dou a paz. Ah, é? Então eu vou justificar não dar a paz e vou continuar em desunião com a pessoa? Se eu estou em desunião com a pessoa, eu estou em desunião com Deus, irmãos. Paulo diz assim na sua carta: quando estiver em vós, tende paz com os outros. Ah, pastor, então, não está em mim. Não? Como é que você sabe que não está em você, já que você tem ressentimento no seu coração e eu também? Então, na verdade, eu estou contribuindo para essa falta de paz. Agora, se você não tem ressentimento e essa pessoa não fala com você, ela decidiu, você já deu a paz do Senhor uma vez, já deu a paz do Senhor 2 vezes, já deu a paz do Senhor 3 vezes, e ela não responde nunca, você sabe, ela está lá no canto dela. Mas você não pode alimentar ressentimento. Você já tentou a reconciliação, ela não aceita, você deixa ela lá, continua orando por ela. Senhor, toma ela em tua mão, abençoa a vida dela, dá vitória, mas não alimenta ressentimento. Então, paz com Deus é com Deus, paz de Deus é com o próximo. Paz interior é conosco mesmo. A paz que excede todo entendimento guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Paz em meio às dificuldades, aí é você se comportando diante das adversidades. Jesus prometeu paz mesmo em tempos de tribulação. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, coragem. E essa parte é nossa. Ter coragem é nossa, muita coragem. Isso depende de termos esforço, nos esforçarmos. Pedimos a graça de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. E para finalizar, uma promessa que excede todo entendimento, baseada em Filipenses 4. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida, Filipenses 4:6. Às vezes eu estou diante de situações, irmãos, que só Deus sabe. Eu falo com Deus: Senhor, me ajuda. Aquieta o meu coração. Aquieta o meu coração. Como diz o salmista no Salmo 42. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas? Espere em Deus. Talvez você diga para mim assim: pastor Mário Luna, são muitos anos esperando. Mas o nosso Deus, ele cumpre promessas. Vai chegar a hora que você vai louvar, vai cantar por agradecimento ao que mudou. Agora, eu preciso dizer uma coisa para vocês que estão me assistindo. Você não controla a decisão das pessoas, por mais que você as ame. Então não se culpe porque alguém que você tem orado, que você tem se comportado para tentar levar para a presença de Deus, ainda não respondeu ao chamado. Não respondeu ao convite da salvação. Porque você não é culpado ou culpada. Tem muita gente vivendo culpado e se impedindo de desfrutar mais de um relacionamento com Deus. Agora, se você tem sido uma pessoa que não tem dado um bom testemunho, muda. Pede a Deus força. Mas se você tem dado um bom testemunho na sua casa, não se sinta culpado. Ah, pastor, mas isso me entristece muito. Eu estou orando há muito tempo para Deus fazer uma obra e até agora não fez. Enquanto Deus não fez a obra na pessoa, Ele está fazendo a obra em você. Que isso, pastor? Ele está preparando você, Ele está trabalhando em você. Ele tá criando em você paciência, resistência, resiliência. Tudo isso está sendo criado em você e você nem está percebendo. Quanta gente desiste aí no meio do caminho e você está aí. Então, fica firme, confia. Nosso Deus, ele tem poder. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Atos 12, do 5 ao 7. Me diz uma coisa, como é que Pedro conseguiu dormir sabendo que Tiago já tinha sido assassinado e que ele era o próximo? Isso é a paz que excede todo entendimento. Na nossa cabeça isso é loucura. A maioria de nós não ia dormir, ia ter insônia. Ia ser tomado de desespero.
Pedro dormiu. Estava dormindo. Ah, pastor, mas ele estava... Não tem cansaço certo. Se você entrar em estado de ansiedade, não tem cansaço certo. Você fica aceso, acordado, acordada. Não consegue dormir de jeito nenhum. Quem é acometido de insônia sabe o que eu tô falando. Não vai dormir. Tu pode fazer o que você quiser. Pode tomar uma garrafa de suco de maracujá para acalmar. Pode tomar coisa... Não dorme. É claro que existem alguns calmantes que realmente já não tem mais jeito. Mas eu tô falando coisas naturais assim que uma pessoa normal, no normal, tomaria e já daria sono, vou dormir. Não adianta. Não adianta. Tem gente que passa acordado 1 noite, 2 noites, 3 noites. Não dorme. Que Jesus dê sono para essas pessoas também. Mas agora, Pedro, o caso de Pedro, no final eu quero orar. Eu quero orar por paz. Eu quero orar por essa tranquilidade no coração. Paz com Deus, paz de Deus. Paz consigo mesmo. Paz no meio das tribulações. Eu quero orar. Eu quero orar. Mas como é que Pedro conseguiu ficar assim? O Espírito Santo tomou. Ele estava tão envolvido com o Espírito de Deus que houve uma tranquilidade diante de uma situação, porque ele entendeu o seguinte: estou na mão do Senhor. Isso é confiança, isso é fé. Isso é fé. Você não tem saída, mas você confia. Você confia. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E a Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Jesus venceu o mundo. Não está escrito que eu venci o mundo aqui, né? Ele não diz assim, eu venci o mundo, vocês vão vencer também, no sentido de vencer igual ele venceu. Não é nesse sentido, nós só vencemos em Cristo. Mas a Bíblia diz, João fala no seu evangelho, João fala nas suas cartas, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Só quando você tem fé que você consegue vencer o que está aí diante de você. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar da paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos na promessa de Jesus, bem como em sua providência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa aula de hoje é uma aula para sarar corações. Vai sarar vidas. Existem muitas pessoas aflitas que precisam dessa aula. Ministre essa aula entendendo isso, porque Deus vai curar corações de pessoas. Deus está curando corações de pessoas aqui que estão assistindo esta aula. Pessoas que estavam ali desorientadas, aflitas, e vão entender essa lição de hoje e vão dizer: eu não vou viver mais assim, porque eu tenho um Deus no céu que cuida de mim. E eu quero que essa paz esteja dentro de mim, essa paz que excede todo entendimento, que está em Filipenses 4, 6, pode ler do 6 ao 8. É interessante, nós apresentamos em oração, nós entendemos que ela protege nossas emoções e o nosso coração, e por causa disso nós pensamos em coisas que venham louvar ao Senhor, que venham ser produtivas, agradáveis ao Senhor. Nossos pensamentos. Porque tudo começa no que pensamos. Essa aula será uma aula de cura, só que é uma cura de dentro. Não é uma cura de uma enfermidade física, é uma cura da alma, é uma cura das emoções. Preste atenção nisso. Sinopse do tópico 3, a paz que excede todo entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. Como é que Jesus, no Getsemane, teve condição de lidar com aquilo sabendo que a morte estava chegando? No caso de Pedro, Pedro confiando ao Senhor, mas Jesus já sabia que a hora dele havia chegado. E eu estou falando de Jesus como homem. Jesus 100% Deus, 100% homem. E como homem ele sabia que a hora dele havia chegado. Tanto é que ele ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é obediência. Filipenses capítulo 2. Ele foi obediente. Obediente até a morte, morte de cruz. Conclusão. Qual é a frase que nós temos aqui para podermos repetir e guardar? A verdadeira paz só pode ser encontrada em Jesus. Que isso, pastor? Eu tenho Jesus, mas eu não estou sentindo essa paz. Falta relacionamento. Você está longe. Estava fazendo uma live
que me convidaram no Instagram para fazer uma live. Uma irmã me convidou da minha igreja. E eu falei uma coisa que eu vou repetir aqui. Pega duas pessoas. Vocês estão falando um perto do outro. Tá? Hoje é dia 14 de novembro. Eu fiz a live no dia 13 de novembro de 2024. Tá? Só pra você saber. Aí vocês estão falando, estão se ouvindo. Estão se ouvindo. Estão se ouvindo. Mas aí vai distanciando, vai distanciando, vai distanciando, vai distanciando, vai distanciando. Fica bem longe da pessoa. Daqui a pouco ela tá gritando. Daqui a pouco você não ouve mais ela. Você não consegue mais entender o que ela tá falando. É isso que acontece conosco no nosso relacionamento com Deus. A gente vai se distanciando dele de tal maneira que ele não pode mais falar conosco de forma que nós venhamos entender. É a mesma coisa. Eu tô falando aqui, ó. E propositalmente eu estou abaixando o volume. E estou abaixando o volume. Estou abaixando o volume. Não ficou mudo? Eu disse que eu estou falando e você não está ouvindo nada. É assim que acontece. Deus está falando e você não está ouvindo. Deus está falando e eu não estou ouvindo. Por quê? Estamos distantes. Mas é dito na palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Deus reage à minha ação. Então se chega a Deus. Prioriza o relacionamento com Deus e essa paz vai tomar o teu coração. Mesmo nos momentos de maiores dificuldades. Não busque a paz só nas aflições, não. Viva em paz. Vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grande tormento. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo. A paz de Deus é uma coisa, a paz do mundo é outra, totalmente diferente. Que compreende que a paz é mera ausência de guerra ou se resume em períodos limitados de prazeres. A pessoa diz que está lá na onda. Usou uma substância ilegal, eu tô na onda. Tá na onda? Depois que passa, volta tudo ao normal e volta pior ainda. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente. Estado que, independente da circunstância, é a paz que Jesus prometeu. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 9, 1 de dezembro de 2024. Estamos aí encerrando o trimestre, aí, caminhando para o encerramento. Já vamos aí anunciar, se Deus assim nos permitir, na próxima lição, a temática, que já tem a temática do novo trimestre, do primeiro trimestre de 2025. Tá aí, ó. Promessa para pais e filhos. Tá? Lembrando a você, se quiser nos convidar, seja para o evento que for, eu e minha esposa, tá aí o convite. Ela louva, eu prego, ensino, aconselho. Fique em paz em relação a isso. Se quiser também semear no Ministério da Palavra, eu digo da palavra porque não é só ensino de escola dominical, é pregação, é estudo, é palestra. É um ministério que Deus me chamou para fazer, aconselhamento. Quantas pessoas têm vindo até a mim? Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp para poder ter um aconselhamento. Enfim, estamos aí para a glória de Deus, pedindo a Deus que nos ajude, nos dê graça, nos dê força. Então, aponte a câmera aí, ajude, semeie. Seja, como diz alguns, usam esse termo, um parceiro do ministério que Deus me chamou. Contribua. Às vezes você quer contribuir com a obra, no sentido de contribuir na vida de alguém. Se você quiser, fique à vontade, tá? Para essa obra ser realizada, para que eu tenha disponibilidade, eu tenha tempo de estar aqui. Que alguém, às vezes, a pessoa diz assim, mas eu sou muito sincero, essa obra que é realizada aqui, se eu estivesse comprometido diretamente com o trabalho para uma empresa, diretamente, eu não estaria aqui, irmãos. Não tem como. Eu reconheço, não tem como. Não dá. Ia ser feito um trabalho de qualquer maneira, de qualquer jeito, fazer por fazer. Não, para fazer por fazer, Deus chama, às vezes, algumas pessoas para tempo integral, e eu estou nesse tempo integral. Então guarde aí, ó, tem o QR Code, tem a chave Pix. Se você quiser, se Deus tocar no seu coração, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Quero lembrar você também do pacote de slides da EBD comentado online. Você contribui com essa obra se você adquire. Preste atenção nisso. Curso
Slides, da EBD Comentada Online. Ministre suas aulas da EBD de forma que seus alunos prestem mais atenção. Slides das lições bíblicas CPAD Adultos e Jovens em PDF e PowerPoint. São os mesmos slides que aparecem no programa EBD Comentada Online. Eles vão enriquecer a compreensão de seus alunos nas aulas da escola dominical. Você pode assinar os planos mensal, trimestral, semestral e anual. Essa é sua grande oportunidade. Clique no link na descrição. Então tá aí para você, caso você queira semear também no meu ministério, você adquirindo um pacote desse, você também está contribuindo. E aí tem até algo para você, né? Não é uma semeadura onde você não tem nada. Nesse caso você tá aí. Como o meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia, o e-book, o perdão entre casais. Muita pessoa precisando perdoar, não só o cônjuge, outras pessoas. Tudo tá na descrição do vídeo. E também no link afixado nesse caso. Nesse momento eu quero orar com você. Quero agradecer você que ficou até aqui. Quero relembrar que tem vídeos na próxima tela de recomendação, tá bom? E quero orar para que Deus venha dar paz. Paz com Deus, paz de Deus, paz consigo mesmo e paz nos momentos de tribulação. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão me assistindo, que estavam com seus corações aflitos, angustiados, abatidos, que já não sabiam o que fazer, mas que essa paz que excede todo o entendimento, ela possa, Senhor, guardar suas emoções e seus corações, seus sentimentos, Senhor. Eu quero te louvar por esta aula, porque eu sei que através desta aula o Senhor está curando emoções. O Senhor está mudando situações. O Senhor está se fazendo presente, Senhor. Talvez essa pessoa estava dizendo, eu já não aguento mais. E tem mais, Senhor. O Senhor vai usar os professores nas salas de aulas. Vão reproduzir o que está sendo falado aqui. E o Senhor vai curar lá na igreja local que ele dá aula, que ela dá aula. Porque eu vejo isso acontecendo e eles vão testemunhar aqui. Pastor Mário Luna, naquela aula que tratou sobre paz, houve um mover alá Shurianda Calabambo Binarassurianda Arábia. No momento da lição, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Pessoas vieram testemunhar que estavam sentindo paz depois de muito tempo que não sentiam paz. Porque houve uma oração no final também da aula. Alabandara Shurianda Ramanara Surianda Arábia. Senhor, Tu vai curar vidas. Tu está curando quem está assistindo agora. Mas Tu vai curar na sala de aula também. E eu creio que vai haver testemunho de cura. Ó Deus! Manturianda Ramanara Shurianda Ramanaya. Tu é um Deus tremendo, Senhor. Tu tá no controle, esse canal é teu. Tu manda aqui, faz o que tu queres. Não deixe que eu venha a ser envolvido por um protocolo no qual eu acho que não pode mudar. Porque este canal, esse programa não é meu, esse programa é teu. Então faz do teu jeito, faz da tua maneira. Ó Deus, Shurianda Ramanara Surianda Arábia. Por isso é um programa, não está engessado, Senhor. Tem louvor, tem oração, tem o ensinamento da escola dominical. Mas se tu quiser revelar, tu revela. Se tu quiser falar, tu fala. Se tu quiser curar, tu cura, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, porque estamos muito engessados. É verdade que temos que respeitar horários, quando principalmente estamos em sala de aula, mas isso não impede que o Senhor venha operar dentro do tempo que lá tem. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nós estamos sentindo a Tua presença, Senhor. Tu tá renovando pessoas, Tu tá trazendo paz para os corações.
Obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue trabalhando, agindo, abençoando a vida de cada professor, de cada professora, de cada aluno, Senhor. Toma os pastores, os obreiros, as obreiras da tua casa. Eu entrego tudo nas tuas mãos e eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu não posso engessar aquilo que Deus chamou para fazer. Por isso aqui é um programa. No início, hoje não mais. Mas no início havia quem falasse, pastor, o tempo, muito tempo. Mas hoje Deus tem feito algo muito diferente. É um programa. Aqui é um programa, EBD Comentado Online, programa. Então não se assuste. Não se assuste. Se Deus fizer algo diferente, quando Ele quiser, não se assuste. Se Deus mandar falar com alguém especificamente, não se assuste. Sabe por quê? Porque aqui a direção é do Espírito Santo. Eu tenho falado com Deus, chega! Senhor, eu não quero viver uma vida na mesmice. Eu não quero viver uma vida de formalidade, de ficar mês após mês, ano após ano, fazendo a mesma coisa, numa formalidade, num formalismo. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade, não a minha vontade, o teu querer, não o meu querer, porque esse canal não é meu, é dele. Eu apenas estou administrando o que ele me deu para administrar. Entenda isso. Você não é dono do que tem, é o Senhor que te deu para você administrar. Então faça da melhor maneira, faça da melhor forma, faça do melhor jeito, porque Deus colocou pessoas para fazer aquilo da maneira que precisa ser feito. Não leve a obra de Deus de qualquer maneira. Não leve a obra de Deus de uma forma engessada, de qualquer jeito. Fui escalado para dar aula. Vai ter que ser eu, né? O que eu posso fazer? Faça com satisfação, faça com alegria, faça com amor, que Deus te chamou para fazer com amor. E entenda, Deus está te dando tempo. Deus está te dando tempo para você aprender a fazer com amor. Porque se você não quiser aprender, Deus levanta alguém que vai fazer com amor. Assim diz o Senhor da tua vida. Quem Deus está falando, ela sabe que é, ele sabe que é com ele, com ela. Faça com amor. Não faça a obra de Deus como um peso. Faça com amor. Assim diz o Senhor. Bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. Lembre-se, vídeos na próxima tela e todos digam amém.